Olá pessoal, gozo, paz e alegria a todos os filhos e filhas de Deus. Pessoal, estamos por aqui para iniciarmos uma grande obra e um grande projeto. Vamos estudar, vamos conhecer. Então, veja esse título: Retornando à imagem e semelhança de Deus. Retornando à imagem e semelhança de Deus. Esse é o tema principal desta obra. É o tema principal deste trabalho. Isso aqui vai se tornar um livro, mas por enquanto ele está em formato de apostila e nós decidimos estudar juntamente com vocês sobre esse tema tão significativo para a humanidade. Nós vamos trabalhar o que significa o plano de Deus para a raça humana, o plano de Deus para seus filhos e filhas. Então, é também uma nova abordagem sobre religião, natureza de Deus e do ser humano. Então, uma nova abordagem é uma nova forma de se ver as coisas, né? Então, nós vamos ver uma nova forma e vamos elaborar uma nova forma sobre essas três coisas aqui, ó: religião, natureza de Deus e também a natureza do ser humano, certo? Então aqui está a NOI, que é a nova ordem evangélica. Vamos colocar esse assunto aqui, ó, evangélico, sobre uma nova ordem. Mas vocês vão ver que de nova não tem nada, né? É apenas uma nova forma de ver aquilo que já está escrito há muito tempo. Eu coloquei aqui, para a gente iniciar, essa frase aqui, que é uma verdade impactante. Buscai, em primeiro lugar, a felicidade e as demais coisas, ou seja, tudo aquilo que de material necessário para a nossa sobrevivência física virá como acréscimo. Isso aqui é incrível. Você vai se surpreender. Então eu coloquei aqui: buscar em primeiro lugar a felicidade, tá bom? Então, felicidade é o objetivo, deve ser, pelo menos, principalmente, o objetivo principal da nossa vida. E depois você vai descobrir por que é que eu coloquei assim, por que é que eu coloquei buscar em primeiro lugar a felicidade. Você vai ver isso no decorrer do trabalho. Mas vamos em frente. Vamos falar aqui um pouquinho da apresentação. Já mostrei lá em cima sobre NOI, que é o quê? Nova ordem evangélica. Nova porque é uma nova maneira de ver o que já está escrito há muito tempo. E ordem porque é uma relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos. Significa também ordem, uma organização, estrutura. Então, dentro dessa nova maneira de ver, nós estruturamos, tá bom? Nós organizamos. E evangélica porque é conforme manda o Evangelho, que segue a lei de Cristo e o reino de Deus. Então, vamos trabalhar dentro dessa nova ótica da nova ordem evangélica. Essa nova maneira organizada de se ver as coisas a respeito do Evangelho. Introdução. O episódio do Éden demonstra duas coisas. Qual a primeira? A primeira é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, todo homem que nasce, que já nasceu e que nasce a partir de agora, ele traz consigo
inerente à imagem e semelhança de Deus, certo? Qualquer pessoa, independente de onde ela nascer, independente do seu credo, raça, que ela foi inserida no contexto, ela tem consigo a imagem e semelhança de Deus. A segunda coisa é que ele, o homem, né, perdeu a sua referência ao sair de lá. De lá de onde? Do Éden. Se afastando da sua essência. Então, quando o homem saiu do Éden, ele se afastou da sua essência. Ele vivia num contexto de pureza, expressando automaticamente a imagem e semelhança de Deus, mas ao sair de lá, ele se afastou da sua essência, tendo que se preocupar com muitas coisas para a sobrevivência. E isso acontece até hoje. Herdamos também um legado de afastamento. Entretanto, ao se afastar e se distrair com muitas ocupações, ou o se afastar e se distrair, não apagou definitivamente o que o ser humano é em essência. Então, apesar do homem estar tão afastado mentalmente de Deus, com preocupações, distrações e levando uma vida pecaminosa, isso não apaga definitivamente o que ele é. A grande preocupação de Jesus e a nossa, né, foi exatamente essa. Qual a preocupação de Jesus? Qual o seu plano? Ele veio resgatar ou religar o elo perdido, fazer o homem voltar a ser o que era. O que era, é e sempre foi originalmente. Voltar à natureza, expressar a sua natureza divina. Então, voltar à natureza principal, a sua primeira natureza, e expressar a sua natureza divina, porque todo homem, ao nascer, ele traz consigo a natureza divina para se expressar, tá bom? Então Jesus veio fazer o quê? Resgatar, né, o elo perdido, trazer de volta o ser humano, fazer com que ele volte a ser o que ele é, o que ele era, o que ele é e o que ele sempre foi, fazer aqui também o homem nascer de novo, voltar à condição original. Para que tudo isso? Para desfrutar de vida abundante aqui na Terra. Lembra que quando Deus criou o homem, originalmente ele criou o homem para ser feliz. Tanto é que ele colocou o homem no jardim do Éden. O Éden significa delícias. Ele não tinha nenhum problema emocional, nenhum problema físico, nenhum problema de ordem alguma, tá? Então, guarde isso aí na sua mente. Deus fez o homem para ser feliz, para desfrutar de vida abundante aqui na Terra, a princípio lá no Éden, no paraíso, né? Agora, como ele saiu do seu eixo principal, como ele foi expulso deste lugar original e se afastou da sua essência, agora Jesus vem resgatar isso, vem religar o homem para que ele possa novamente desfrutar uma vida abundante aqui na Terra. Dessa vez, não mais no isolamento em um lugar de delícias, em todos os sentidos, né? Delícias materiais e em todos os sentidos, mas em meio à adversidade que a vida apresenta. Então, esse resgate de Jesus, dessa vez, ele veio fazer com que o homem seja feliz, veio possibilitar essa felicidade, essa vida abundante, não mais no paraíso isolado, mas em meio, né, às adversidades que a vida apresenta. Então, isso é possível, né? Nós vamos ver isso no decorrer desse trabalho. É também a preocupação nossa viver na prática, aqui, ó, a condição original, despertar o potencial divino inerente para viver a vida de Deus aqui na Terra. Então, viver
a vida de Deus, certo? Então, é isso que nós trabalhamos, é isso que nós queremos abordar, é isso que nós queremos mostrar, né? Para que seja possível despertar o potencial divino inerente, que está a isso é inerente a todo ser humano, tá? Não é só privilégio de algumas pessoas, mas despertar o potencial divino é inerente, é algo comum a todo ser humano. Mas para que isso? Para viver, né? Para viver a vida de Deus aqui na Terra. Viver a vida de Deus aqui na Terra. Como é a vida de Deus? Né? Que tipo de vida é esta, a vida de Deus? Então é isso que nós vamos descobrir nesse trabalho. Fica conosco, vamos até o final e você saberá. Viver no Espírito, deixar que o caráter divino se manifeste por meio das nossas obras e do viver diário. Então isso se constitui um desafio gigantesco, haja vista que estamos tão envolvidos com o secularismo e materialismo, não tem como ser diferente, né? Que achamos não ser mais possível, mas é possível. É possível viver essa vida abundante, é possível viver na íntegra o reino de Deus, mesmo em meio a este mundo corrompido, né? E nós vamos trabalhar, porque foi uma missão de Jesus proporcionar isso, e ele fez, basta que nós tenhamos conhecimento disso e passamos a viver esse estilo de vida divino aqui na Terra. Muito bem, Jesus foi em vida a expressa imagem de Deus. Então, lembra que Jesus dizia que tudo que ele fazia era porque o Pai possibilitava. E ele de si mesmo nada podia fazer. Então, Jesus expressou aqui a imagem de Deus, em caráter, em obras. Né? Desenvolveu aqui as características divinas. E é isso que nós também devemos ser. Né? É dessa forma também que a gente deve viver, expressando a imagem de Deus. Podemos sim ter o melhor estilo de vida nesse planeta corrompido. É possível sim. O plano de Deus é formar outros Cristos, muitos filhos. Então, o plano de Deus é esse aqui, ó. Formar outros Cristos, vários Cristos, não apenas um que foi Jesus. Mas o plano de Deus é multiplicar consciências crísticas. Entenda isso aí, tá? Nós vamos precisar disso lá na frente. Para isso se tornar realidade, é preciso, olha aqui, ó, preciso abrir passagem, dar permissão, querer que Deus desenvolva seu caráter em nós. Né? Você está disposto a permitir isso? Por quê? Não basta apenas saber, é necessário se abrir para isso. Então, só a informação teórica não produz nenhum efeito. O que vai possibilitar é, não, além do conhecimento teórico, é se abrir para isso. Permitir isso. Devemos anelar por isso com toda a nossa força. Deixar que o Espírito Divino se manifeste por nosso intermédio, trazendo a essência de Deus que nos é inerente, que já está em nós, mas o Espírito traz isso à tona para que nós podemos vir a vivenciar na prática. Mas essa essência, a essência de Deus inerente a todo ser humano, que é que acontece? Ela está amorfa em muitas pessoas. Então, ela está amorfa, vamos destacar isso aqui, em muitas pessoas, tá? Deixa eu melhorar aqui. A essência de Deus, que é inerente a todo ser humano, está amorfa em muitas pessoas. E o que é amorfa? É uma coisa que existe, mas está adormecida. Precisa ser despertada. Apesar de ser inerente a todo ser humano, mas tem gente que essa
essência divina nele, em muita gente, está amorfa. Temos a certeza de que ele significa a salvação de toda a humanidade e do planeta Terra. Nós colocamos aqui, Deus quer. Então, o que é que Deus quer? O que é que Deus está querendo? O que é que Deus sempre quis? Isso aqui, viver em você, viver em mim, viver em você. O que é que Deus quer? Ele quer se expressar por você. Lembra que Jesus sempre usava assim, seja feita a tua vontade e não a minha? Então, Deus quer viver em você, Deus quer se expressar por você, lembrando que para isso você precisa querer, acreditar e dar lugar. E Deus quer desenvolver em você todas as suas características. Então, Deus tem um potencial ilimitado e Ele quer desenvolver esse potencial ilimitado em mim e em você. Portanto, para isso se faz necessário que você e eu aceite isso. Então, o primeiro passo é a aceitação. É você entender que existe um potencial ilimitado e a essência de Deus habita em mim e eu preciso aceitar isso. Eu preciso depois permitir isso. Então, aqui vai um conselho pessoal, dê a ele o seu aval. Dê o seu aval a Deus. Aqui eu vou fazer uma citação bíblica que diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, entrarei. Então, o Espírito de Deus não é invasivo, ele é plenamente educado, mas ele bate a porta, Ele bate a porta. E se alguém ouvir a voz dele, se ouvir a voz dele, aí é uma espécie de permissão. Ele entra e faz morada, ok? Entra em sua casa e faz um banquete. Muda completamente a vida, a nossa vida. Muito bem, temos aqui uma nota, pois como já se diz que para uma grande caminhada é necessário se dar o quê? O primeiro passo. A gente precisa iniciar, Se a gente quer chegar em algum lugar, e essa jornada aqui é uma jornada de transformação, retornando à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos dar o primeiro passo. Esperamos com esta obra cooperar de forma positiva para o desenvolvimento intelectual e espiritual rumo ao despertar de alguns. Eu coloco aqui alguns porque nem todos viverão, nem todos darão oportunidade, nem todos permitirão que essa mudança seja feita. Mas eu acredito que você é um dos escolhidos para isso. A proposta dessa obra é abordar a espiritualidade a partir do ponto de vista de Cristo, lançando uma luz em cima do que já foi escrito há séculos. Mas, infelizmente, ao longo do tempo deixou de ser observado na íntegra. Isso não quer dizer que sou contra o progresso e inovação. Eu não estou regredindo de forma alguma. O que eu quero dizer é que o que Jesus revelou nem chegou a ser experimentado e logo foi substituído por um sistema religioso que predomina até hoje. Esse sistema religioso não atende às especificações espirituais e nem promove mudanças significativas com as que Jesus prometeu que ocorreria. Então, o sistema religioso substituiu a espiritualidade e substituiu o reino de Deus. Ele não promove as mudanças que Jesus e que Deus idealizou para o ser humano. Ao invés de contribuir para o retorno do ser humano à sua essência, ele afasta o ser humano da sua essência e não conduz o ser humano a uma transformação verdadeira. Haja vista que você vê muitos que se dizem evangélicos, religiosos, cristãos,
mas suas vidas, anos e anos a fio, dentro de uma igreja, dentro de um sistema, e você não vê transformação verdadeira. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de aprofundamento para que isso possa ocorrer. Esta obra é fruto de anos de incursões no campo dogmático das religiões e espiritualidade. Buscamos uma resposta salutar para o progresso da alma, fornecendo subsídios para o bem-estar constante, ainda em meio às imperfeições dos seres que habitam este planeta. Ok? Jesus prometeu vida abundante. Prometeu matar a sede, a fome, dar descanso e alívio definitivo para a alma. E é isso que buscamos viver. Então, o que é que a gente busca viver? As verdades que estão contidas nos evangelhos, nas palavras de Jesus, do seu plano. A gente aqui não está buscando nada de diferente, nada de novo. É uma nova ordem, uma nova maneira de ver aquilo que já foi escrito. Então, se Jesus prometeu vida abundante, a gente quer viver na prática essa vida abundante. Jesus prometeu matar a sede e a fome, né? A gente quer isso. Se Jesus prometeu dar descanso e alívio definitivo para a alma, é tudo isso que a gente busca viver. A gente busca viver na prática, né? Chega de sofrimento, chega de vida ruim, chega de vida de problemas, chega de vida de fracassos emocionais, né? A gente quer viver essas coisas aqui que ele prometeu na íntegra, na prática. Lembra que quando Deus fez o homem, originalmente ele fez o homem para ser totalmente e plenamente feliz. Pois o que observamos ao longo de décadas de convivência com pessoas que se dizem religiosas é o quê? É que são pessoas sobrecarregadas, até mesmo mais do que as que não professam nenhum credo religioso. Então, numa linguagem bem clara aqui, bem baixa, nós dizemos que tem crente que é pior do que os incrédulos. Tem crente que é pior do que aquele que está fora da igreja, né? É como se as promessas reveladas por Cristo não funcionassem para eles. Que o que a gente vê são pessoas sofrendo. Você chega numa igreja e vê pessoas orando, chorando, se lamentando, se maldizendo, suplicando, implorando, né? E não condiz com o plano de Deus, não é compatível com a vida abundante que Jesus prometeu, não é compatível com o saciar da sede e da fome, não é compatível com o alívio definitivo. Então elas estão na igreja, mas continuam sofrendo, continuam com suas vidas pesarosas, como eles mesmos dizem, né, carregando a sua cruz ali pesada, né? Tem irmão que diz, cada um deve levar a sua cruz, e cruz para eles é sinônimo de sofrimento. Mas Jesus não prometeu uma vida de sofrimento de forma alguma. O que ele prometeu foi uma vida abundante. Prometeu matar a sede e a fome espiritual e emocional e prometeu dar descanso e alívio definitivo para a alma. Ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as pessoas aí andam sobrecarregadas mesmo estando há tanto tempo dentro da igreja. Isso quer dizer que a forma de ensinamento lá não promove a mudança pela qual o plano de Deus propõe. Não promove mudanças sustentáveis. O ensinamento dessas igrejas aí não promove alívio, não promove soluções definitivas, não promove aquilo que o plano de Deus disse que ocorreria com as pessoas. E nós estamos querendo resgatar isso e vamos resgatar em nome de Jesus. Por isso entendemos que algo está errado. Claro que está errado. Uma pessoa na igreja sofrendo, na alma, com dor na alma, com sofrimento, está errado. Porque descobri que isso foi fruto do mau entendimento do que foi dito pelo Mestre. Por isso esperamos ajudar você no caminho de ser o que Deus idealizou para todo ser humano.
por meio de Cristo. Vamos juntos conhecer e viver esse poderoso e maravilhoso processo que foi idealizado, tá, por Deus mediante Jesus para que vivêssemos. Primeira aula fica por aqui. A próxima aula nós estamos trabalhando a partir desse tema, desmistificando o equívoco filosófico, mas isso é para o nosso próximo assunto. Por enquanto, é isso aí. Fica com Deus, se inscreve, compartilha. Vamos trazer o maior número de pessoas possível para viver na prática e na íntegra o reino de Deus e desenvolver o estilo de vida de Deus aqui na Terra.